Neste vídeo, vamos entender como foi a intervenção de Jesus diante da ação dos seres rebeldes exilados, responsáveis por guerras, conflitos e tanto sofrimento na Terra. No livro Os Abduzidos, de 2015, psicografado por Robson Pinheiro, o espírito Ângelo Inácio relata que a atuação de Jesus não se limitou apenas à esfera física entre os judeus. Ele também atuou intensamente na dimensão astral, visitando regiões onde se encontravam espíritos em sofrimento e outros em situação de prisão. Em uma dessas ocasiões, ocorreu uma atividade na contraparte da subcrosta, em uma colina próxima a Cafarnaum, no Mar da Galileia. Na dimensão astral daquele local, reuniram-se Miguel, o comandante dos exércitos celestes, acompanhado de muitos auxiliares, além do profeta Elias e de Eliseu. O objetivo dessa reunião era congregar milhões de espíritos para que pudessem conhecer o Cristo. As forças da escuridão, considerando que aquilo era uma invasão aos seus domínios, revoltaram-se. Os dragões deram ordens a seus generais para combaterem os agentes da luz, querendo evitar a reunião da multidão de espíritos no encontro com o Messias. Os chefes de legião, utilizando armas, lançaram dardos incandescentes em direção aos agentes da justiça. Os agentes da luz, com tecnologia superior aos seres das sombras, produziam campos de forças poderosos, irradiados de suas armaduras, neutralizando o ataque. Os profetas Elias e Eliseu uniram-se aos guardiões superiores e, descendo como raios, rasgaram a escuridão do abismo em direção ao esconderijo do número 2. Em seguida, uma luz fortíssima envolveu o local, provocando uma poderosa explosão. Com isso, o dragão número 2, Senhor da Guerra, foi arremessado a quilômetros de distância. Assustados, os comandantes das trevas correram tropeçando e urrando, batendo em retirada diante da queda de seu chefe maior. Enquanto isso, os seres auxiliares de Miguel, a bordo de naves etéricas, percorreram a vasta dimensão, orientando a multidão de espíritos sobre o local onde deveriam reunir-se para a visita do Cristo. Depois de toda a preparação, Jesus, enquanto dormia, deixou o corpo físico e apareceu em espírito na dimensão espiritual, revelando-se como o Cristo cósmico. Ao se desprender do corpo, sua luz brilhou intensamente, e com o poder da mente ele reduziu sua vibração espiritual para descer até as regiões mais escuras e profundas do mundo espiritual. Naquele momento, mais de 100 milhões de espíritos se reuniram para ouvir suas palavras. Entre esses espíritos, havia os que eram realmente maus e outros que apenas eram manipulados, sem plena consciência das consequências de suas ações. Percebido pela multidão de espíritos, o Cristo declarou estar ali para propor um novo caminho a todos. Ele trazia a mensagem de uma ética cósmica que orienta o modo de vida dos cidadãos do universo redimido. Explicou que, nesse universo, a interação entre o indivíduo, o mundo e a sociedade se manifesta por meio de valores, virtudes e respeito, unindo o comportamento das raças mais evoluídas e esclarecidas em prol do bem comum. No reino ao qual se referia, o projeto individual estava sempre ligado ao bem coletivo, sustentado por princípios de justiça e moral cósmica, fundamentos universais de toda a civilização, independentemente de sua forma ou cultura. Após orientar a multidão de espíritos espalhados naquela dimensão, o Cristo estendeu sua mente até onde os dragões, representantes da política da entidade denominada Yahvé, se ocultavam. Disse-lhes que pouco tempo lhes restava e que todo o poder e inteligência acumulados por eles, ao longo de milênios, não seriam suficientes para aplacar as leis universais. Convidou-os a aproveitar aquela oportunidade de redenção,
pois talvez fosse a última antes de serem acionados os mecanismos de regulagem das consciências estabelecidos pelo grande arquiteto universal. Advertiu ainda que corriam o risco de serem rebaixados a mundos ainda mais primitivos que a Terra, sendo impedidos indefinidamente de entrar em contato com civilizações minimamente desenvolvidas. Os maiorais não tinham como impedir que o pensamento do Cristo penetrasse em suas mentes. Durante muitos anos, Jesus, em desdobramento, continuou descendo às regiões da escuridão para despertar as consciências espirituais, e principalmente a elite rebelde presa no abismo. Muitos espíritos foram resgatados, mas os rebeldes permaneceram em seus domínios. Na dimensão física, os poderosos da época, sentindo-se ameaçados em suas crenças e em seu poder, influenciados pelos seres do abismo, executaram a crucificação de Jesus. Jesus, consciente de que cumpria parte do grande plano que ele mesmo traçara, após dizer: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, desprendeu-se definitivamente do corpo físico. Então, desceu à região do abismo para falar, pela última vez, com os principados e poderes da escuridão. Livre das amarras do corpo material, manifestou-se em toda a sua luz, irradiando-a sobre todos os habitantes daquela região sombria. O dragão número 1, que mantinha sua identidade oculta dos demais, não pôde esconder-se do Cristo. Após ouvir o protesto do número 2 na hierarquia, que lamentava o fracasso da crucificação e acreditava ter derrotado a ameaça ao seu domínio, foi obrigado a ouvir o Cristo. Jesus declarou a eles que a morte do corpo físico apenas libertara seu espírito, que naquele momento assumia todo o poder conferido por forças superiores, contra as quais os dragões lutavam em vão. Afirmou que o reino deles não prevaleceria na terra. O Cristo disse ainda que, a partir daquele momento, suas palavras ficariam gravadas em todas aquelas almas, e sua presença jamais seria esquecida. Ao contrário, reverberaria nos espíritos que, durante 30 anos, ouviram dele as explicações sobre os desígnios divinos e os universos superiores. Quanto àqueles que aceitavam sua proposta de conhecer uma política diferente da praticada ali, ressuscitariam junto com ele, em espírito, sendo arrebatados do poder estabelecido nas trevas. O Cristo convidou para seguir com ele todos aqueles que desejavam retornar aos seus lares nas estrelas. Informou que os irmãos vindos das estrelas os aguardavam nos portais dimensionais, prontos para levá-los de volta aos seus planetas de origem. Em seguida, a intensa luz emanada do Cristo espalhou-se por todos os recantos daquele abismo profundo. Essa luz cegou os espíritos trevosos e todos os maiorais, incluindo o número 1, que, tomado por gritos de ódio e dor emocional, continuava a desprezar a presença do Cristo. Os espíritos que, há milênios, estavam dominados pelos maiorais, tocados pelo remorso de suas ações, mas sem forças para se libertarem daquela condição, foram recolhidos. Elias, Eliseu, Enoque e o próprio Moisés, antigo degredado de capela, junto com os guardiões e os representantes de diversos planetas da galáxia, recolhiam aqueles que verdadeiramente desejavam retornar aos seus mundos de origem. O número 1 dos dragões, revoltado por sentir-se impotente diante da grande autoridade moral presente, chorava de ódio. O número 2, igualmente tomado pela revolta, declarou que subiria até as estrelas mais distantes, levando sua legião de seguidores para criar o seu próprio reinado. Entre os milhares de espíritos que aceitaram o convite do Cristo, estavam chefes de legiões, principados, tronos e potestades, que foram recolhidos para serem conduzidos de volta aos seus mundos de origem. O Cristo enviou seu pensamento aos dragões, representantes de Yahvé,
e a todos os dominadores das trevas, dizendo que eles não haviam honrado a evolução alcançada em outros mundos e, por isso, tinham sido trazidos à Terra. Afirmou que observara a trajetória deles e a destruição que causaram em diversos planetas, movidos pelo desejo de poder e domínio. O Cristo anunciou, então, que chegaria o dia em que retornaria, não mais com a mensagem da graça, mas como o justo juiz, para levá-los a prestar contas perante o tribunal da galáxia. Após diversas atividades naquela dimensão, Miguel abriu um túnel dimensional em direção à crosta da Terra. Revestido com sua armadura resplandecente e empunhando sua espada, símbolo da justiça divina e instrumento de uma técnica superior, Miguel surgiu pelo portal, levitando. Ele desceu até o sepulcro, onde o corpo de Jesus já havia sido desmaterializado. No interior da gruta, com sua espada, criou uma abertura dimensional, abrindo passagem para o Cristo. Logo depois, o Cristo surgiu, trazendo em seu campo áurico milhões de espíritos recolhidos pela legião de Miguel, os quais seriam conduzidos às naves que os levariam a seus destinos. Depois de concluir seu trabalho junto aos discípulos, formando um corpo fluídico e tangível para aparecer a eles, o Cristo visitou outras regiões do planeta. Durante 40 dias e 40 noites, deslocou-se em corpo mental e se materializou nos lugares onde estivera anteriormente. Visitou a Pérsia, a Índia, o Egito e diversas regiões de Israel, acompanhado por 500 seres, levando os ensinamentos da Boa Nova. Após essa jornada, corporificado em um corpo fluídico pela força do seu pensamento, reuniu seus amigos de trabalho em um determinado monte e ali falou-lhes pela última vez. O Cristo disse que retornaria ao seu reino, nas dimensões superiores, e que um dia os receberia com grande festa e alegria genuína. Enquanto isso, porém, não os deixaria órfãos. Prometeu enviar, no tempo certo, o Espírito da Verdade, que revelaria a verdade, relembrando tudo o que ele havia ensinado, e muitas outras coisas que naquele momento eles ainda não poderiam compreender. Logo depois, centenas de naves etéricas, cheias de espíritos iluminados vindos de diferentes estrelas da galáxia, que haviam acompanhado o Cristo em sua missão na Terra, formaram a grande comitiva que o levaria de volta ao seu lar celestial. No alto do monte, diante dos que estiveram com ele durante toda a sua jornada terrena, o Cristo começou a se elevar suavemente pelos céus, retomando a forma luminosa que tinha antes de vir à Terra. Enquanto subia, ao lado da comitiva das estrelas, os discípulos e seguidores permaneceram olhando para o céu, admirados. Então, alguns seres da comitiva estelar, que estavam entre as pessoas e não tinham sido notados antes, se aproximaram e disseram: "Da mesma forma como o viste subir entre as nuvens, um dia ele voltará. Voltará irradiando sua luz, acompanhado por seus mensageiros. Não se sintam sozinhos, ele não os abandonou." Após esses eventos, quando o Cristo retornou às dimensões superiores, os seres rebeldes que permaneceram no abismo reconstruíram seus domínios e continuaram influenciando a humanidade em ambas as dimensões. Infiltrados em todos os campos da sociedade, fomentaram guerras e destruições, inclusive dentro da própria religião que surgiu entre aqueles que se auto-intitulavam representantes do Cristo. Um exemplo triste dessa influência foram dois dos períodos mais sombrios da história da humanidade: as Cruzadas e a Inquisição. Os guardiões superiores da humanidade, sob o comando de Miguel, príncipe dos exércitos celestes, continuaram restringindo a ação dos dragões e de seus aliados, protegendo o planeta da destruição. No próximo vídeo,
Veremos a atuação das forças da luz realizando a higienização das regiões sombrias do astral e promovendo a retirada dos seres que serão exilados da Terra.